Bom, vamos lá então, meus lindos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como viralizar um vídeo, né? É claro que não existe só um tipo de viralização, né, de vídeo, de conseguir boa audiência. Existem vários métodos, mas eu vou contar um que funciona para todos os nichos, todos, sem exceção. Independente se você vai fazer vídeos aí para sua agência, né, você que me acompanha que tem uma agência de marketing, né, no caso, ou para você que tem um negócio, um empreendimento, o que seja, tá? Essa estratégia que você viu no título vai funcionar. E por que que ela funciona, né? E já que eu explico um pouco melhor sobre ela, é porque tem um mecanismo no nosso cérebro, né? E marketing tem muito a ver com a psicologia humana, né? Entender o funcionamento do cérebro que dentro dessa primitivização, né, esse padrão mecânico que foi constituído aí o cérebro, existem alguns padrões que funcionam, que resgatam a atenção, né, do ouvinte. Isso é muito interessante para a gente que cria conteúdo, porque a gente precisa não só comunicar de forma eficiente, mas também chamando a atenção, né. Então, uma boa informação só dispersada na humanidade, pode ser que funcione? Lógico que pode, né. Na internet vai funcionar? Pode ser que sim, mas nem toda. E por que que fofocas, vida de artistas, vida dos outros, né, funciona tão bem? Por conta de um fator que nosso cérebro é acostumado a buscar esse tipo de informação, tá? Né, então não é à toa, tá, que a gente tem esses comportamentos, é um comportamento primitivo neurológico, tá. Então, o ato de contar histórias, né, no vídeo anterior eu citei que há 100, mais ou menos 100 anos atrás, né, e lógico antes disso também, mas a vida era totalmente diferente. E de fato, a internet mudou muita coisa, a modernidade mudou muita coisa, né, desde as revoluções industriais. Mas o ponto é que essa mudança também aconteceu com a forma que a gente acompanha os conteúdos, mas não a sua essência. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente conversa, né? Você que está me assistindo, por exemplo, me vê como uma pessoa, um amigo, por exemplo, está ouvindo essa informação, assim como você ouviria seu amigo na rua, por exemplo, ou seu colega de trabalho, da mesma forma. A grande diferença aqui é, claro, que é um monólogo, você não pode responder de forma com que eu escute, claro, mas isso até gera um outro problema que eu vou falar num outro vídeo. Vem comigo no raciocínio. O que que mudou? Mudou a forma como nós consumimos informações, mas não a forma como essencialmente o nosso cérebro entende, capta melhor, memoriza essa informação, tá? Então, como que era há 100 anos, sei lá, 1000 anos, 5000 anos, essa coleta de informações? Através, lógico, da comunicação, mas contando histórias, tá? Então, eu falei tudo isso aqui para você entender que tudo isso que eu tô te falando, na verdade, é um mecanismo do cérebro. O cérebro quer que você preste atenção nesse tipo de história, porque pode salvar você, pode te salvar de algum perigo, pode te salvar de alguma coisa que você ainda nem sabe, né? Mas só de ouvir a experiência do outro, você vai saber como se comportar de certa forma quando essa situação também chegar para você. E aí que tá, essa contação de histórias, né, ou seja, o storytelling, ele é muito importante para você que quer reter a atenção longa de uma pessoa. Então, eu quero reter uma atenção de uma pessoa por mais de 10 minutos. Meu amigo, você vai ter que saber contar histórias. E eu comecei esse vídeo justamente contando uma história, a história da humanidade, né? Justamente há anos atrás, o cérebro funcionava de tal e tal forma. Tá, e onde que eu quero chegar com esse ponto? Se você é um criador de conteúdo, você tem que ser o mestre em contar histórias. Então você tem que querer se comunicar com as pessoas, em primeiro lugar, saber falar, usar, né, o vocabulário da melhor forma. É lógico, não precisa complicar tudo, não é isso. A questão é você ser claro, direto, objetivo, mas também saber contar, saber colocar pitadas de emoções durante, né, essa conversa, expectativa, tudo isso vai construir o seu roteiro melhor. Dentro da minha agência, pessoal, eu trabalho muito com o tema humor, né? E o que que é humor? Se você estudar na forma mais pura, o que que seria o humor?
é basicamente você brincar com a expectativa da pessoa. A pessoa não está esperando um tipo de conteúdo e quando ela vê esse conteúdo, essa história, né, dessa forma que é contada de uma maneira engraçada, ela acaba sendo, chamando atenção e tendo ali uma surpresa boa, né, nesse caso. Histórias de terror também têm essa mesma fundamento, né, vamos dizer assim. Esse fundamento de que a a forma como é contada é muito importante. As horas, os momentos, né, para você jogar uma informação, né, os ápices da conversa. Então para você que quer virar um comunicador, né, você precisa entender mais sobre como se comunicar na internet, como contar boas histórias a fim que as pessoas continuem sempre querendo mais e mais histórias, mais e mais conteúdo. De preferência, histórias úteis, claro. Mas mesmo que não seja tão útil assim, igual eu trabalho muito com humor, né, dentro dos Instagrams dos meus clientes. E o que que a gente percebe? As pessoas, mesmo tendo uma historinha boba, ela presta atenção. Então, o fato de você contar uma história já vai chamar a atenção, independente se essa informação vai ser usada, né, de uma maneira útil ou não, ok? Tendo entendido isso, agora você pode entender como construir essa história. Então, você precisa estudar justamente todos esses pontos que eu te falei, né. Como que uma história é contada? Se você assiste um filme, por exemplo, é tudo um storytelling, tudo, literalmente tudo. Então, do começo ao fim, você percebe que há uma jornada, há um caminho a ser contado. O livro é a mesma coisa, quando você lê um livro, tem uma história sendo contada, né. Mesmo esses livros de gurus, de autoajuda, você vai perceber isso muito claramente, tá que essa história, ela tem começo, meio e fim. E não é diferente para você que vai contar a sua história. A história da sua empresa, a história dos seus clientes, que seja, tá? Para você que está querendo criar conteúdo, ou até mesmo a sua história, né, como influenciador, né? Que tipo de vida você, influenciador, tem? Que tipo de vida, estilo de vida, mais precisamente dizendo, você leva, né? E por que isso deveria ser compartilhado com o seu ouvinte, né? A pessoa que te assiste ali diariamente, acompanha seus stories. Por quê? Por que que essa história precisa ser compartilhada? Aí que tá. Se você tem um bom motivo para compartilhar essa história, ou seja, é uma história útil, o poder do storytelling vai melhorar ainda mais a sua história. Então não é comum muitos influenciadores e criadores de conteúdo se destacarem por ter informações úteis, com algumas exceções, vou citar aqui Virgínia, alguns outros youtubers que fazem react, por exemplo, que não tem uma utilidade prática nessa criação de conteúdo. Não é um conteúdo que você assiste e sai com uma informação, mas é um conteúdo de entretenimento. E é uma companhia, mas é um outro ponto que eu posso trazer um vídeo só sobre isso, tá? Essa companhia web, vamos dizer assim, da internet. Voltando ao ponto, então, independente se você tem uma agência, uma empresa, se você tem o seu próprio negócio, aprenda a contar uma boa história do seu produto. O seu produto ou serviço só vai ser bem vendido se ele tiver uma história, tá? Isso é psicologicamente impossível de você ignorar. Isso é você jogar a favor do jogo. O jogo da atenção, que é o jogo da internet, chamar a atenção das pessoas, envolve muitos fatores, é claro. Mas um dos principais deles, que faz com que a sua audiência esteja sempre interessada em ouvir mais histórias de você, é storytelling. É por isso que blogueiras, influenciadores estão sempre na internet contando, por mais bobas que seja, suas histórias. É a influencer que, por exemplo, conta a história do seu dia, que pegou trânsito, né, que aconteceu alguma coisa no shopping, algum acontecimento, né, com uma mulher na rua ou com o namorado. São histórias que são compartilhadas que você pode se identificar ou não. Bom, dito tudo isso, então bora estudar um pouco mais sobre o que é storytelling, né? Se você ainda não conhece o que que é isso, o que que é esse tema, né? Recomendo que você estude, independente da sua área. Independente se você não vai criar conteúdo, se você quer se comunicar melhor com as pessoas, né? Com seus gestores, para você que trabalha, ou para seus clientes, enfim, não precisa ser necessariamente
com uma outra pessoa com uma finalidade de criar conteúdo, tá? Só de você se conectar com essa pessoa, você vai ter melhores relacionamentos na sua vida, né? Então, saber contar boas histórias é manter uma conexão mais próxima com a pessoa que está te ouvindo, independente se é para conteúdo na internet ou não, né? Se é para uma conversa diária, uma pessoa que você gosta, né? Um familiar. Então, você quer manter uma conexão, manter o ouvinte sempre atento no que você está falando, né? Que você seja relevantemente interessante, pois então você precisa aprender o que é mais sobre storytelling. Bom, e como que eu sei se eu sei contar uma boa história, né? Isso daí eu estava pensando recentemente. E claro, né, algumas pessoas prestam atenção em você mais do que outras. Isso é normal, tá? Isso tem muito a ver também com o quão parecido você é ou não com essa pessoa, né? Claro. E é impossível você ser parecido com todo mundo, tá? A questão é, como você mede se você tem um bom storytelling? Você já tentou conversar com uma criança? Eu tava fazendo esse experimento recentemente. Cara, como é difícil você manter uma conexão. Como que funciona, né, a atenção da criança? A atenção de uma criança, ela é muito mais dispersiva do que a nossa, né? A nossa atenção também é, não se engane. Mas a atenção de uma criança, ela é extremamente mais dispersiva. Qualquer coisa vai chamar a atenção de uma criança. Se ela vê uma formiga, ela já vai perder a atenção, tá? Isso vai por mim. Se você não tem contato com criança, essa é a maior verdade. E a questão é o seguinte: se você conseguir manter uma conexão constante com uma criança, significa que você está indo muito bem na arte do storytelling. Porque afinal, é uma arte. Você tem que manjar de fazer storytelling. Bom, então, claro, né, que se você fizer uma conexão com uma criança, não significa que você vai conseguir também manter uma conexão com um adulto, tá? Porque são comunicações diferentes, mas se você quer treinar o seu storytelling, cara, começa a contar histórias para as crianças. Vê se elas prestam atenção no que você fala. Porque é assim que você vê se você está interessante ou não. E os adultos? Será que os adultos prestam atenção nas coisas que você fala? Isso é mais uma coisa a respeito do storytelling. Talvez você não saiba como capturar a atenção das pessoas. E é isso que falta. Aprender a contar boas histórias, com começo, meio e fim. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês quiserem mais conteúdo de storytelling, né, estratégia de viralização, como chamar atenção com seu vídeo, deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais e mais e mais pessoas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!